Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Será mesmo que existe maldição hereditária? Será que os problemas financeiros, o casamento que não deu certo ou os casamentos, será que a saúde debilitada, será que são frutos de pecados cometidos pelos pais, pelos avós, pelos bisavós? Muitos chamam isso de maldição hereditária. Mas será que isso tem base bíblica? Será que a palavra de Deus, ela traz algo sobre a maldição hereditária? Por isso eu quero analisar com você, à luz da palavra de Deus, acerca desse tema. Se você pensa assim, ou já pensou, eu quero te convidar a analisar comigo nesse momento. O texto de Êxodo, capítulo 20, no verso 5, diz o seguinte: Êxodo 20, verso de número 5. Vai dizer a palavra de Deus: Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Esse texto que nós lemos aqui é geralmente usado para defender essa ideia. Já que o texto falou que vai realmente castigar os filhos pelo pecado dos pais e etc., muitos usam. Só que esse texto aqui não está falando de uma maldição hereditária. Está falando de consequências sociais e educacionais. Um pecado dentro do contexto de idolatria, no sentido de que as pessoas passavam para os filhos ensinamentos contrários, ensinamentos errados. Então não era uma questão de sentença espiritual, era uma questão de que passavam ensinos errados e equivocados. Não era no sentido de que os filhos seriam castigados por conta dos pais. É porque os próprios pais passavam ensinamentos que estavam contrários à vontade de Deus. Uma idolatria pesada. Por isso, as pessoas realmente eram castigadas. Não por conta de uma hereditariedade, mas por conta de um ensino que foi passado de maneira errônea. E essas pessoas aplicavam errado, viviam errado, adorando a outros deuses. Só que aí, Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz o seguinte: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Observa o texto. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará as coisas do pai, nem o pai do filho. Ezequiel, capítulo 18. Só que Deuteronômio 24:16 diz também: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Dois textos que trazem a mesma ideia, que Deus é justo. A ideia que você está sendo punido por algo que você nem sabe quando aconteceu, que você não realizou, foge daquilo que Deus é, e Deus é justo. Você pecar por algo que outra pessoa fez, você pagar por um pecado que você não cometeu. Se Deus fizesse isso, ele seria um Deus injusto, ele não é. Então essa questão cai por terra agora. Mas o meu casamento não deu certo, porque o da minha mãe também não deu, porque o do meu bisavô também não tem isso. É porque se não deu, pode ser que até o erro que o seu avô cometeu, você cometeu. Mas não porque o dele não deu certo, que o seu também não vai dar. A palavra diz isso. Deus é justo. A alma que pecar, essa morrerá, disse Ezequiel. Deuteronômio vai dizer que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Só que, se realmente fosse hereditário, vamos pensar assim, é hereditário. O sangue de Jesus iria quebrar isso. Porque se existisse algo hereditário e o sacrifício de Jesus não pudesse quebrar, ele teria sido incompleto. Se
a maldição fosse hereditária, ela seria quebrada pelo sangue do Senhor, que pode quebrar todo embaraço. Por isso que Gálatas capítulo 3, verso 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Se você está em Cristo, você é nova criatura. O seu DNA foi renovado. E não há mais correntes, não há mais grilhões, nada que lhe prenda. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, você que está me assistindo hoje, existe uma influência hereditária. Isso sim, comportamentos que se repetem. Se um pai tem um costume, o filho naquele meio reproduz ou não. Mas isso é um padrão de comportamento, não uma maldição. Então a questão de que não é um demônio, é algo que é um costume adquirido pelo meio em que ele vive. Então não é a questão de uma maldição hereditária. Comportamentos que por conta do meio, eles podem ser adquiridos ou não. Então falar que você sofre de uma doença porque a sua mãe pecou, falar que o seu casamento não deu certo porque o de sua avó não deu, falar que sua vida não desenvolve porque a do seu pai não desenvolveu e você carrega essa maldição, isso não existe. Isso é algo que não está na palavra de Deus. Cada um vai dar conta de si ao Senhor. A Bíblia, ela não sustenta a tese da maldição hereditária. E eu te convido a você fazer uma breve oração, pedindo para que Deus te liberte do medo da culpa. Porque muitas vezes nós ficamos presos, achando que nós estamos com a maldição dentro de nós. Biblicamente, o que nós aprendemos com a palavra de Deus não corresponde àquilo que Deus fala aqui. Deus é justo e Deus não vai lhe imputar uma culpa que você não cometeu. Isso não faz parte do caráter de Deus. Então, maldição hereditária não existe. Não faz parte daquilo que Deus quer para a sua vida e daquilo que Deus é. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.